Graça e paz, irmãos. Amém? Graça e... Glória a Deus. Agora saiu a minha voz aqui. E como foi falado no louvor, às vezes nós somos escravos do medo. Às vezes ficamos alienados em alguma situação por medo. Tem pessoas que têm medo de mudança. Tem pessoas que têm medo de encarar uma situação. E o inimigo, ele usa, muitas vezes, essas situações para que a nossa vida fique travada, fique parada. Há pessoas que têm medo até de se entregar para Jesus. Às vezes você fala para a pessoa assim, olha, você não quer entregar a sua vida para Jesus? Não, não é hora ainda, não é momento. Tem medo do novo. Mas eu quero falar para você, Jesus, ele nos liberta da escravidão. Jesus, ele nos liberta e nos dá uma vida nova. Amém? Quem precisa de uma vida nova aqui? Quem precisa se libertar de algum medo aqui? Então recebe a palavra, fala, Senhor, eu vou me libertar desse medo. Mas não é sobre medo que eu quero falar nessa noite, mas eu vou falar de uma pessoa que ela é chamada assim, o profeta medroso, que é Jonas. Então eu pedi para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo 1. Nós vamos meditar um pouco nessa noite. Enquanto os irmãos abrem, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite. E eu quero agora orar ao Senhor. E entregar, ó Pai, em Tuas mãos as nossas vidas. Entregar em Tuas mãos a Tua casa, a Tua igreja, o Teu povo. E pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Que o Senhor venha tocar em nós, ó Pai. Como foi falado no começo do culto, muitas vezes, ó Deus, a palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo pregada, e muitas vezes nós não estamos dando ouvidos, ó Pai, deixamos que outras situações nos roubem, impeçam de nós ouvirmos a Tua palavra. Mas eu peço a Ti agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, toque em cada coração. Tire toda a inquietação, ó Pai. Tire tudo aquilo que possa atrapalhar de nós ouvirmos a Tua palavra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Jonas, capítulo de número 1. Eu vou ler até o verso de número 8. Uma história bem conhecida, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa a grande Nínive, e pregue contra ela, porque a maldade dessa cidade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Amém? A palavra do Senhor aqui conta a história de Jonas. E Jonas, um profeta de Deus. E Deus, ele dá uma ordem a Jonas. Jonas, você vai até Nínive, capital da Síria, e lá você vai falar para eles que eles estão errados, que eles estão andando no caminho incerto, e de que eu vou destruir essa cidade. Irmãos, Deus, quando Ele nos chama, a chamada de Deus ela é bem clara. Deus, Ele nunca
nos chama com meias palavras. Deus, Ele nos chama. E todos os profetas, se você for ver na palavra do Senhor, quando Deus chama, Deus já dá uma ordem. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre os chamados e os voluntariados. Mas eu vou advertir que na obra do Senhor não tem voluntariado. Na obra do Senhor tem chamados. Por quê? O que é o voluntariado? Uma pessoa voluntária. Quando você olha vamos colocar assim, enchentes que tem, grandes catástrofes, destrói cidades, como esses dias no sul aconteceu. O que acontece? Várias pessoas voluntariadas, e o voluntariado não é mal, tá, irmãos? Estou falando para nós podermos entender. Várias pessoas voluntariadas vão para esses lugares, ajudar nos escombros. Então, quando você vê no começo dos primeiros dias, ou no primeiro dia, segundo, aí tem aqueles baldes que vão passando de balde em balde, a fila é enorme, várias pessoas ali não dá nem conta, você sobra a pessoa para pegar balde. Mas passa um dia, 2, a fila começa a ficar menor, e chega uma hora que ali não vão estar muitos voluntariados, vão embora, e vão ficar somente aqueles que são chamados, os soldados, os bombeiros, as pessoas que fazem parte dos resgates ficam. E na obra do Senhor, muitas vezes é assim, Deus, Ele não chama voluntários, Deus chama os comissionados, aqueles que são chamados para fazer a obra do Senhor. Porque fazer a obra do Senhor não é ser voluntário. Eu faço quando eu quero, eu faço se der certo, eu faço se eu estou bem, eu faço se eu estou mal. Lá mesmo nessas grandes enchentes, há soldados, irmãos, que o comandante, o tenente deles, muitas vezes chega nele e dá uma ordem para ele sair dali. Que há soldados que falam, não, eu vou ficar aqui, porque eu sou chamado para isso, eu sou vocacionado para isso. E muitas vezes, quando nós somos somente voluntários, fazemos somente aquilo que nós achamos que devemos fazer. Fica um dia, 2, já tirei 5 baldes, 10 baldes, agora eu vou embora, deixa que os outros façam. Mas Deus não, Deus quando nos chama, Deus nos dá uma ordem, de nós fazermos a obra dele da maneira que tem que ser feita, com dor, com falta de tempo, com falta de alegria, com falta de dinheiro, com falta de tudo, porque eu sou chamado por Deus para fazer a obra dele. E Jonas era um homem chamado por Deus, Jonas era alguém comissionado por Deus. Mas o que acontece, irmãos? Quando Jonas ele fica sabendo de que ele tinha que ir até Nínive, trazer essa mensagem tão dura, essa mensagem sobre aquela cidade que iria ser destruída, Jonas ele fica indiferente com o propósito de Deus. Deus fala para Jonas, olha Jonas, você vai até Nínive. O que Jonas fez? Ele pegou um barco, e esse barco foi para Tarsis. Para você poder ter uma ideia, era a mesma coisa de Deus falar assim, irmão, vai fazer a obra lá no Rio Grande do Sul. Aí o irmão, ele pega o avião, que ele não vai de barco, né? Vai de avião, mais rapidinho. E vai lá para o Amapá. Ele vai lá para o norte, lá em cima, bem Rondônia ali, Roraima, bem na pontinha, lá em cima. Bem longe, 3.500 quilômetros de distância, da onde Deus falou para ele ir. E Jonas fez assim. Jonas, ao invés de fazer aquilo que Deus falou para ele fazer, ele se torna indiferente e desobedece o propósito de Deus. O que Jonas faz? Jonas ele foge da vontade de Deus para a vida dele. Ele foge. A vontade de Deus para a vida dele é que ele fosse para Nínive. E ele vai para Tarsis. E ele começa a fugir da presença do Senhor. Ele pensa que pode fugir da presença do Senhor, mas ele não pode fugir da presença do Senhor. Mas ele faz o que ele tenta fugir da presença do Senhor. Mas o Salmo 139, 7, 8 fala assim, ó, se eu subir aos céus, o Senhor estará lá. Se eu for na mais profundeza da terra e fizer a minha sepultura, o Senhor também estará
lá, porque não tem como fugir do Senhor. Ele pensa que ele está fugindo do Senhor. Ele começa a fugir da missão que o Senhor deu para ele, irmãos. E ele fala: vou para Tarsis. Eu prefiro ir para Tarsis. Eu prefiro ir para uma posição totalmente contrária àquilo que Deus me chamou. E às vezes, irmãos, Deus ele é tão maravilhoso que se ele tem um chamado para mim, se ele tem um chamado para você, como ele tem um chamado para Jonas, é diferente do voluntariado. Uma pessoa voluntária, ela faz o que ela quer. Um chamado de Deus, ele faz aquilo que Deus quer. E Deus ele mostra para ele: está vendo? Eu te chamei para fazer isso. E estou colocando do teu lado situações para você ver que eu te chamei para fazer isso. E Deus tinha chamado Jonas para ir levar uma mensagem até a cidade de Nínive. Irmãos, e quanto mais Jonas se aproximava de Tarsis, mais ele ficava longe de Deus. Quanto mais nós fugimos da missão que Deus tem para nós, do chamado que Deus tem para nós, por medo, por negligência, seja por que for, agora não dá, agora eu tenho coisas para fazer, mas Deus fala: mas eu tenho um chamado para você, eu te chamei para fazer isso, por que você está fugindo? Porque aí, Jonas, você está indo para Tarsis, se eu estou falando para você ir para Nínive. E quanto mais ele ia, mais ele fugia da presença do Senhor, ficava longe da missão, não da presença do Senhor, porque o Senhor é presente, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, mas ele ficava mais longe da missão que Deus tinha para ele. Então, irmãos, Jonas ficou indiferente e desobedeceu o propósito de Deus. Ele olhou: eu não quero fazer, eu não quero ir, e eu vou pagar para não ir. Eu vou pagar para ir para outro lugar. Então, Deus, Ele, toda vez que o ser humano tem uma missão dada por Deus e desobedece, como Jonas, sempre tem consequências. Às vezes pode parecer que está tudo bem, está tudo certo. Eu estou fazendo do meu jeito, não do jeito que Deus quer, não do jeito da missão que Deus colocou nas minhas mãos. Porque cada um de nós sabemos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O que Deus falou para mim fazer. E Jonas, por causa da desobediência dele, veio algumas consequências, irmãos, para a vida de Jonas. E a palavra do Senhor fala que Jonas estava ali, fugindo, subiu naquele barco, está indo, e o que Deus faz? Deus manda uma grande tempestade. Deus manda tempestade. Se você for na Bíblia, toda vez que o povo de Deus desobedeceu a mensagem que o Senhor tinha para a vida deles, porque, irmãos, quem é servo do Senhor aqui? Amém? O servo, o patrão pede ou o patrão manda? E Deus, Ele pede ou Ele manda? O que Ele falou para Jonas? Vai à cidade de Nínive. Vai. Ele não perguntou para Jonas: ô Jonas, chega junto aí. Vamos bater um papo aqui. Você está afim de ir para Nínive? Você está afim de fazer uma obra lá em Nínive? Não. Vai, você é servo. Se você levantou a mão e é servo, Deus fala: vai. Porque nós somos servos do Senhor. E toda vez que o servo desobedece, toda vez que o servo não faz aquilo que Deus pediu para ele fazer, que Deus comandou que ele fizesse, vem consequências, não tem jeito. A pessoa fala: que é isso, pastor? Eu sempre ouço isso. Eu estou debaixo da graça de Deus. Faz graça com a graça, para você ver que vem desgraça. Porque as pessoas acham que eu estou debaixo da graça de Deus, eu faço do jeito que eu quero, se der eu faço, se não der eu não faço, e Deus fala: olha, você é meu servo, um dia você levantou a mão, eis-me aqui, e eu te chamei. Então, quando Deus nos chama, nós somos servos, Deus não fica perguntando se eu quero fazer, Deus manda. Jonas estava ali
meio apreensivo, por quê? Porque Deus mandou ele para Nínive. Nínive era a capital da Síria. A Síria era o povo mais perverso que tinha naquele tempo. E Jonas fala, eu não vou. Mas veio consequências. Deus enviou uma grande tempestade. Toda vez que o povo de Deus desobedeceu a ordem de Deus, veio problemas. Lê o livro de Juízes. Quem já leu o livro de Juízes aqui? Lê o livro de Juízes para você ver. O povo desobedecia e vinha o quê? Problema. Até se levantar um juiz para poder julgar a causa deles e ajudá-los. Então você vê do Velho Testamento todinho, o povo desobedecia. O povo não ouvia a voz do Senhor. E vinha o quê? Problemas, dificuldades. E Deus mandou ali uma grande tempestade na vida de Jonas. Era terrível. Uma tempestade que o barco virava para lá, o barco virava para cá, e estava quase afundando. Consequência da desobediência. Irmãos, e depois Deus fez o quê? Deus enviou um grande peixe. Oh, que bênção, né, pastor? Deus enviou um peixe para Jonas. Irmãos, eu quero falar para você, Deus poderia ter mandado um aeroplano. Deus poderia ter pego Jonas dali do barco e feito assim, ó, e ir para onde Deus quisesse, ou não? Deus não levou Enoque? Não sumiu Enoque? Mas Deus, ele mandou um peixe, e Jonas caiu dentro daquele peixe, dentro das entranhas do peixe, e 3 dias dentro daquela entranha do peixe. Já preguei isso uma vez. Imagina o suco gástrico dentro do peixe. Imagina a situação que ele ficou dentro daquele peixe, o cheiro horrível dentro daquele peixe, para lá e para cá dentro do estômago daquele peixe. Tem pessoas que falam, que bênção, é bênção, mas Deus poderia ter feito de outro jeito. Mas toda vez que há uma desobediência, tem consequências, e Deus colocou Jonas dentro da barriga daquele peixe. Irmãos, o povo, eles tinham uma promessa de Deus, uma terra que emanava leite e mel. Aí no meio do caminho, o povo, primeiramente, quando foram espiar a terra, eles falaram que a terra era uma terra não muito boa, com gigantes, com problemas e dificuldades. Se levantaram contra Moisés, se levantaram contra Caleb, se levantaram contra Josué. E Deus faz o quê? Deus fala, olha, vocês vão peregrinar no deserto durante 40 anos. Uma viagem que era de dias. Demorou 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência. Quando Deus tem algo na vida do servo dele, quando Deus tem uma missão, e nós assim entendemos que Deus tem uma missão, irmãos, e quando nós desobedecemos a missão do Senhor, vai vir consequências, não tem jeito. Aí a pessoa fala, então vou deixar de ser crente. Glória a Deus. Se não quiser ser crente, não tem problema. Volta para o mundo. Não é? Quando nós partimos dessa para a eternidade, aí a pessoa fala, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Escolha. E Deus, ele tem uma missão para nós. E ele tinha uma missão para aquele povo. E aquele povo desobedeceu. 40 anos andando no deserto. O que era aquilo? Consequência da desobediência. Então toda vez que um chamado do Senhor, um comissionado de Deus, ele desobedece, vem consequências. E muitas vezes desobedece. Quando eu falo de desobedecer, não é questão de pecado, questão de muitas vezes de falha, não, é de indiferença com o propósito de Deus. Deus tem um propósito e a pessoa ela fica totalmente indiferente do propósito de Deus. Jonas estava assim, totalmente indiferente. E Jonas, ele esteve 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. E Deus levou ele para onde? Para Nínive. Quando a pessoa tem um chamado de Deus e ela resolve ser indiferente com o chamado de Deus, ela resolve desobedecer o propósito de Deus, o que acontece, irmãos? Vem consequências. E no final, sabe o que vai acontecer? Deus vai levar a pessoa para o propósito que ele tinha.
Só que a pessoa não precisaria passar 3 dias na barriga do peixe. Jonas não precisava passar 3 dias na barriga do peixe. O povo não precisava ficar 40 anos peregrinando pelo deserto. Olha bem, o propósito de Deus foi cumprido. Mas de que maneira? Com o povo pagando um preço, com Jonas pagando um preço. O povo desobedeceu a Deus e Deus mandou o pessoal cativo para a Babilônia. 60 anos cativo na Babilônia. Por causa do quê? De desobediência. Deus falava e eles não ouviam. Deus falava e eles não ouviam. Sabe? Deus pedia, tira os ídolos, tira os balaíns, venha andar comigo, venha me adorar. E o povo simplesmente não ouvia Deus. E pagaram um preço muito alto. Outra atitude de Jonas, a negligência de Jonas. Deus tinha um propósito na vida dele. Deus falou para Jonas, olha, vai até Nínive. Falar para aquela cidade que eles têm que mudar de posição, que eles têm que se converter. Mas Jonas, ele foi negligente. A Bíblia fala que Jonas, ele pega o barco, ao invés de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E quando ele entra dentro do barco, sabe o que ele faz? Ele desce lá no porão do barco, arruma um travesseirinho, arruma um cobertor e vai dormir. O bicho pegando fogo. Fogo não, né? Pegando água lá fora. Fogo não estava, era água. É ondas para tudo quanto é lugar. E o barco vai para lá, o barco vem para cá. E como que ele estava? Dormindo. De boca aberta. Parecia o pastor Nelson quando dorme. Acho que devia estar, eu não ronco, só a pastora que ronca. Né? E eu devia estar lá, dormindo. Mas o que eu quero falar é sobre a negligência. Jonas dormia profundamente. Então isso estava mostrando a condição espiritual dele. Sabe, irmãos? Ele estava preocupado com quem naquele momento? Só estava preocupado com ele. Deus tinha um propósito para fazer na vida de Jonas. Deus tinha uma cidade para salvar. Mais de 100 mil pessoas, 120 mil pessoas naquela cidade. Deus queria mudar e Jonas dormia profundamente, porque Jonas estava preocupado somente com ele. Sabe, ele não estava preocupado mais com nada, só consigo mesmo. Eu vou lá, eu vou fugir de Deus, eu vou me esconder no meu barquinho, vou ficar lá no fundo do barco, dormindo e não estou nem aí. E Deus fala para ele assim, Jonas, olha para o seu lado, olha as ondas que estão aí. E ele dormindo, Jonas, eu quero que você vá para Nínive, Jonas. E ele dormindo, irmãos. Olha que coisa, mesmo diante de toda aquela situação, os atos de Jonas aqui mostram que ele nem se incomodava. A consciência dele, imagina, estava super tranquila. Está tudo bem. Não sou eu mesmo que vou para o inferno. Eu sou profeta de Deus. Aquele povo é um povo mau. Aquele povo é um povo que não merece que eu vá lá profetizar para eles, que eu vá lá levar uma palavra para eles. Então eu estou com a minha consciência tranquila. Irmãos, como que Jonas podia ficar com a consciência tranquila se ele estava fugindo do propósito que Deus tinha para a vida dele? Como que dá para uma pessoa ficar com a consciência tranquila, sabendo que Deus deu algo para a pessoa fazer, ela está vendo do lado dela, Deus falou, está aí ó, os ninivitas do seu lado, estou colocando eles do seu lado, para você ir lá falar da palavra para eles, para você evangelizá-los, para você trazer a salvação para eles. E Jonas dormindo tranquilamente. Sabe, irmãos? E sabe o que é negligência? Negligência é omissão de cuidado. Eu não estou cuidando daquilo que Deus colocou para mim cuidar. Não estou nem aí, não estou nem ligando. E Jonas estava assim, omitindo o cuidado. Ele estava negligente, dormindo tranquilamente ali no barquinho. Irmãos, ele estava ali negligenciando a oração. Olha que coisa.
Todos os outros que estavam no barco, a Bíblia fala, que cada um orava para o seu Deus. Todos eles, o que está acontecendo aqui? Cada um olhava para o seu Deus. O budista para Buda, o outro para o outro, o outro para o outro, o outro para o outro. E Jonas, o crentão, o profetão, estava dormindo. Dormindo, tranquilo. Então, ele é negligente. Ele deveria estar orando. E ele estava fazendo o quê? Dormindo, irmãos. Dormindo. E Jonas não era voluntário. Jonas era chamado pelo Senhor. Ele foi chamado pelo Senhor desde o ventre da mãe dele para fazer aquilo. Às vezes nós nem entendemos, achamos que não. Mas Deus nos escolheu dentro do ventre da nossa mãe. Independente da nossa vida, daquilo que nós fizemos até chegarmos aqui, Deus nos escolheu e nos comissionou para nós fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. Irmãos, e Jonas estava dormindo lá no barco, ao invés de orar. Irmãos, e quando se dorme, é um problema. Sansão foi um homem chamado por Deus. Sansão comissionado por Deus. Sansão, desde o ventre da mãe dele, já tinha um chamado. Quando ele nasce, é feito um voto que o cabelo dele não ia ser cortado, ele não ia beber bebida forte, ele não ia se envolver com outras mulheres, a não ser da nação dele. E Sansão, ele começa a fazer tudo ao contrário. O que ele faz? Sansão, ele negligencia o chamado que Deus tinha para a vida dele. E de repente, ele está com Dalila, e ele começa, e eles querem descobrir a força de Sansão, querem destruir a unção que Sansão tinha com Deus. E de repente o que acontece? Sansão está brincando com Dalila, mas uma hora ele conta, e a Bíblia fala que Sansão estava onde? Dormindo no colo de Dalila. Onde que ele estava? Eu coloquei aqui como se fosse o sono da carnalidade. Sansão dormindo, assim como Jonas estava lá, dormindo no barco, não estou nem aí com os ninivitas. Sansão estava dormindo no colo de Dalila, e não estava nem aí com o povo que Deus deu para ele ser o juiz, não estava nem aí com o povo, dormindo o sono da carnalidade. E muitas vezes, as pessoas dormem o sono da carnalidade. Estou dormindo aqui, Sansão estava ali, dormindo. E o sono de alguém que foi chamado por Deus. Ele não era um voluntário. Ele não chegou lá e falou, olha, eu quero ser o juiz aqui do povo de Israel. Não, Deus chamou Sansão para ser o juiz. E ele estava como? Dormindo. O povo todo lá fora. O povo sem ninguém para julgar. O povo sem ninguém para lutar por eles. E Sansão brincando de dormir no colo de Dalila. Olha que situação. Outra pessoa que estava dormindo, Elias. Sabe? Elias, depois que ele destrói todos ali os sacerdotes de Jezabel, com medo ele foge. E de repente ele foge, ele encontra uma árvore e ali ele vai dormir embaixo daquela árvore. Ele pede a morte e vai dormir. Elias estava ali no sono do desânimo. Quantas pessoas chamadas por Deus, comissionadas por Deus, que estão dormindo, estão com sono do desânimo? Tá? Não estou nem aí. É como Elias não estava nem aí. Deus chamou ele para ser profeta, mas naquele momento do desânimo ele vai embora. Ele entra embaixo daquela árvore e dorme o sono do desânimo. Comissionado, irmãos, chamado por Deus, profeta do Senhor, homem que há momentos atrás falou, Senhor, derrama fogo do céu, e Deus fez o fogo descer do céu e consumiu o holocausto. Homem que matou mais de 850 profetas de Baal, agora está como? Dormindo o sono do desânimo. Por quê? Porque ele era comissionado. Ele tem um chamado do Senhor, mas ele estava agindo como alguém que é voluntariado.
sabe? Voluntariado. Aí eu faço, se der, eu faço quando der. E a palavra do Senhor, irmãos, também vai falar para nós, lá em Marcos, sobre os discípulos de Jesus e o sono da negligência deles. Jesus está para, olha bem, Jesus está para ser crucificado. Jesus vai ser entregue para a cruz. E Jesus sabe disso. E a Bíblia fala que Jesus pega aqueles homens e leva com ele e fala: vamos comigo até um monte, porque eu estou angustiado. A minha alma está doída. E eles vão com Jesus. E Jesus fala: por favor, orem por mim. E diz que Jesus sai para um canto para orar. Quando Jesus volta, encontra eles como? Dormindo. O sono da negligência. Jesus acorda eles e fala: poxa vida, orem por mim, eu preciso da oração de vocês. E Jesus sai de novo. De repente Jesus volta e encontra eles como? Dormindo. E de novo Jesus vai e volta e encontra eles como? Dormindo. E eles eram comissionados, discípulos chamados, mas eles estavam como? Dormindo. O sono da negligência, ao invés de orar. E as escrituras, a palavra do Senhor nos ensina, em 1 Tessalonicenses 5:6 fala assim, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A Bíblia fala para que nós não durmamos. Ai pastor, o senhor quer que eu morra? Não, não é isso. Não é chegar na sua casa e dormir. A Bíblia fala que nós temos que estar de olhos abertos para o chamado que Deus tem para nossas vidas. Eu não posso dormir, porque ele fala aqui, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A Bíblia também fala assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo o esclarecerá. E a Bíblia também fala assim, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A salvação está mais perto hoje de mim e de você do que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, irmãos, nós não podemos dormir. E Jonas, voltando aqui para Jonas um pouco, Jonas era uma pessoa exclusivista. Como eu falei no começo, ele só pensava nele. Ele não pensava em mais ninguém nesse momento da vida dele. Jonas, quando ele é tirado ali daquele barco, é colocado dentro do peixe, e ele é cuspido lá na cidade de Nínive. E quando ele chega na cidade de Nínive, ele prega, ele fala do amor de Deus para aquelas pessoas. E quando ele fala do amor de Deus, as pessoas se arrependem. O rei fala, olha, vamos fazer um jejum, até os animais tiveram que jejuar. Eles se arrependeram. E quando eles se arrependeram, o que aconteceu? Jonas se irou com Deus, irmãos. Jonas começou a indagar a Deus, Senhor, o Senhor veio, me trouxe aqui, não vai dizer para mim que o Senhor vai salvar essas pessoas. Não vai dizer para mim que o Senhor vai ter benevolência dessas pessoas, porque eles são maus. Sabe, eles ficam indignados. Eu sou israelita, eu sou servo do Senhor, eles não merecem. Então, irmãos, Jonas, além da covardia dele, existia esse exclusivismo dele. Ao invés de ele se alegrar com aquelas pessoas que estavam sendo salvas, o que ele faz? Ele começa a indagar a Deus. Olha para Deus e fala, poxa vida, eu sabia, por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia. E o Senhor ia acabar salvando esse povo. Sabe? Olha aqui, como que é o coração e a mente dele que estava. E Jonas esqueceu de uma coisa. Jonas esqueceu que Deus tinha tido misericórdia dele.
Jonas esqueceu. Deus foi misericordioso comigo, Deus me entendeu, Deus foi lá, Deus me tirou de dentro daquele barco, Deus não permitiu que eu morresse, mesmo que eu passei mó sufoco dentro daquele peixe ali, no meio daquele vendaval, só que Deus me trouxe até aqui, porque Deus, Ele é misericordioso. E Jonas esqueceu da misericórdia que Deus teve com ele, e ele não aceitava, ficou bravo, ficou chateado, fez biquinho com Deus, sabe? Aí falou, deu o dedinho para Deus, dá o dedinho, Deus, estou de mal. Foi isso que Jonas fez aqui, ficou todo magoado com Deus, porque Deus salvou aquele povo. E sabe o que ele falou? Sabe o que eu quero agora? Eu quero morrer, porque o Senhor salvou aquele povo, porque o Senhor teve misericórdia daquele povo. Olha como Jonas se sentia alguém exclusiva, sabe? Só eu mereço a salvação, só eu mereço a misericórdia de Deus, aquela pessoa não merece, aquele povo não merece. É isso que está acontecendo aqui com Jonas. Irmãos, Jonas, ele ficou muito feliz quando Deus salvou ele. Muito. Oh, Senhor, muito obrigado. Eu clamei. Eu estava aqui na barriga do peixe. E eu levantei um clamor ao Senhor. Eu orei ao Senhor. E o Senhor me salvou, me tirou daqui. Ele ficou tão feliz. Mas ele se irou quando o pessoal de Nínive foi salvo. Olha que coisa. Que coração de Jonas. Que exclusividade que ele queria ter. Irmãos, era uma atitude tão egoísta dele. Ele só pensava em quem? Só pensava nele. Só pensava nele. Só pensava no que era bom para ele. Ele não estava nem aí se era bom para os ninivitas ou não, mas eu quero que você, fique dessa mesma posição. Não quero que Deus te salve. Às vezes, nós queremos algo para nós, só quero para mim. Mas quando é para o outro, eu não quero. Eu quero o perdão de Deus, mas eu não quero que Deus perdoe o meu próximo. Eu quero ser abençoado por Deus, mas eu não quero que Deus abençoe aquela pessoa que eu acho que não merece a bênção do Senhor. E Jonas estava assim, irmãos. Ele não se queixou da misericórdia que Deus teve para ele e na vida dele. Ele estava reclamando da misericórdia que Deus estava tendo na vida da outra pessoa. Ele estava reclamando. Irmãos, Deus é misericordioso. Como o pessoal de Nínive. O pessoal de Nínive fez o quê? Eles se arrependeram. Eles se arrependeram. Não estou aqui para falar. Depois, lá no outro livro de Naum, o que acontece? Eles voltam a pecar de novo. Aí Deus manda destruir. Lá em Naum, para frente um pouquinho. Mas aqui, ele teve misericórdia de Jonas. E Jonas, irmãos, ele estava querendo que Deus não tivesse misericórdia daquele povo. Ele queria mais que Deus colocasse fogo naquela cidade, que Deus derrubasse ali trovões, rajadas, raios e acabasse com todos eles, irmãos. Ele queria ver aquela cidade todinha destruída. Olha, um profeta de Deus, um homem de Deus, alguém comissionado por Deus, chamado por Deus, com o coração dessa maneira. E o que acontece? E ele estava ali, ele queria a morte, e ele deitou ali, e Deus, pela misericórdia dele, fez que nascesse uma boboreira, para que aquelas folhas fizessem uma sombra sobre Jonas, para que Jonas não morresse debaixo daquele sol. Estava calor hoje, irmãos? Você imagina você debaixo desse sol que fez hoje? Jonas estava com o dobro desse sol. E Deus falou, não, eu vou fazer com que haja sombra para ele. E Deus é maravilhoso, sabe, irmãos? Deus, quando Ele quer falar com a gente, Ele fala. Sabe, é só nós estarmos com ouvidos, como a pastora falou, abertos. Deus, Ele fez nascer uma boboreira.
E Jonas ficou debaixo daquela sombra. E quando passou o dia, Deus mandou lá uma lagarta, e a lagarta comeu toda a boboreira. E Jonas começou a olhar para aquele pé de abóbora. Nossa, por que aconteceu isso? Por que permitiu que o pé de abóbora fosse comido, fosse acabado? E Deus olha e fala: Jonas, você está tendo mais misericórdia de um pé de abóbora do que da cidade de Nínive. Olha que coisa. Mas por quê? Porque aquele pé de abóbora tinha dado sombra para ele. Aquele pé de abóbora tinha feito algo que foi agradável para ele, ao coração dele. Por isso que ele estava tendo misericórdia. Mas o povo de Nínive não. O povo de Nínive era um povo ruim, era um povo guerreiro, era um povo que matava. E ele só estava tendo misericórdia do pé de abóbora porque fez algo de bom para ele. Mas Deus, irmãos, Ele tem misericórdia de todos. De quem fez o que é bom e de quem fez o que é ruim para nossas vidas. E Jonas estava assim, irmão. E ele começou a lastimar ali a boboreira, porque ele desfrutou da sombra dela. Ele desfrutou naquele momento. Então, essa é a atitude de quem é exclusivista. Jonas, nesse momento aqui, ele era muito exclusivista, ele está sendo muito exclusivista, porque tudo tinha que virar em volta de proveito próprio dele, sabe? Ele olhou e falou: olha, essa boboreira sim, o Senhor não podia destruir, mas aquela cidade só podia ter destruído tudo. Por quê? Porque aquela boboreira, ele conseguiu trazer proveito para a vida dele, daquela boboreira. Da cidade de Nínive, não, irmãos. E Jonas achava que ele era o centro de tudo. E ele só pensava em si próprio. Então nessa noite, irmãos, nós temos que olhar para Jonas e falar: Senhor, eu entendo que o exclusivismo é contrário ao espírito missionário. Jonas, ele não queria que aquela cidade fosse salva, porque ele tinha as convicções dele, ele tinha a maneira dele de pensar, e ele queria que Deus tivesse algumas atitudes humanas. E Deus, Ele não é humano. Deus, Ele é espírito. Deus, Ele é Deus. Muitas vezes o que nós achamos que é a nossa justiça e é o correto, não é o correto de Deus. Não é a justiça de Deus. E Ele queria de qualquer maneira, irmãos, que Deus castigasse os ninivitas. Senhor, o Senhor tem que castigá-los. Senhor, o Senhor tem que colocar a mão. O Senhor tem que destruir. Era isso que estava no coração de Jonas. A justiça própria dele. E ele queria isso, que Deus castigasse. E ele queria que Deus não tivesse misericórdia. Mas, irmãos, não tem jeito. Obrigado. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Graças a Deus que Ele é misericordioso. Porque senão esse que vos fala nesse momento, olha, gostaram, né? Não estaria aqui. Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa da misericórdia do Senhor. Porque nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. E Jonas, ele queria isso. Jonas queria que Deus destruísse e castigasse os ninivitas. Mas Deus, Ele não faz isso. Deus, Ele é misericordioso. Quando Ele encontra alguém que se arrepende dos seus erros e dos seus pecados, Deus, o que Ele faz? Ele abraça, Ele chama, Ele salva. E Jonas queria isso. Jonas, por ele não ter essa misericórdia no coração dele,
por aquilo que não fosse de interesse dele, ele queria que Deus agisse da maneira dele. Irmãos, Deus ele não age assim, sabe? E Jonas, ele só se preocupava com ele mesmo. Ele não estava preocupado com as almas. Ele não estava preocupado com aquela vida ali que tinha lá em Nínive, com as crianças, com os jovens, com as mulheres, com os homens. Ele não estava preocupado com nada. Ele estava preocupado com a vida dele, sabe? Porque faltava nele esse espírito missionário, esse espírito de olhar e falar para Deus: olha, Senhor, eu sou chamado pelo Senhor, eu sou comissionado pelo Senhor, e como chamado pelo Senhor e comissionado pelo Senhor, eu não posso fazer aquilo que eu quero, mas eu tenho que fazer aquilo que o Senhor quer, sabe? Porque o comissionado ele faz isso, o chamado ele faz isso. Ele não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que Deus não quer. Sabe, irmãos, como cristão, como crentes, muitas vezes nós somos totalmente contrariados. Sabe, você é contrariado, olha para Deus e fala: poxa, Senhor. Mas Deus fala: mas eu quero que você faça assim. Eu quero que você fique assim. Você pode ter todo o direito do mundo, mas eu quero que você abra mão do seu direito, porque você é chamado por mim, eu comissionei você. E não vai ser do seu jeito, vai ter que ser do meu jeito. Porque Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia que lá em Nínive tinha muitas pessoas inocentes, muitas pessoas que estavam pagando um preço por causa de um rei perverso, de pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo. Mas Deus, ele fala para Jonas: olha, Jonas, eu quero que você vá lá. E muitas vezes Deus ele vai falar para mim, para você, como chamados dele, como comissionados dele: olha, eu quero que você faça do meu jeito. Eu quero que você abra mão dos seus preceitos, dos seus conceitos, do seu tempo, abra mão da sua vida, mas eu quero que você faça do jeito que eu preciso que você faça. Porque, irmãos, para Deus salvar uma alma, Ele move terras e céus. Para Deus mudar uma situação, Ele move, sabe? Ele vai fazer. Deus ele não mede esforços, Deus ele não mede tempo, Deus ele não mede gastos. Deus ele olha e fala assim: vai, porque eu quero fazer algo. E Deus tinha algo grande para fazer em Nínive. Tanto é que quando Jonas prega, a cidade toda se converte. Sabe, irmãos? E Jonas, ele pregou com uma unção tremenda. Que unção, irmãos? Imagina, essa é uma unção que chegou lá e começou a pregar. Diz que ele ia pregando e o povo foi se convertendo, o povo foi mudando, o rei falou: vamos jejuar, até os animais vão parar de comer, vamos fazer um jejum e vamos lá. E ele pregou com uma unção. Ele aprendeu a pregar com unção. Mas ele não aprendeu a ter compaixão. Eu posso pregar com a maior unção do mundo. Eu posso ser o maior pregador do mundo. Mas se eu não tiver compaixão, não adianta nada. Jonas pregou com grande unção, mas ele não tinha compaixão. Depois de ganhar aquela cidade todinha para Jesus, ele não tinha compaixão daquela cidade. Ele nem ligava se Deus ia destruir ou se Deus não ia destruir. Porque faltava algo dentro dele. Faltava compaixão. Faltava ser mais altruísta e menos egoísta. Deus o tinha libertado. Deus o tinha salvado. Mas ele nem se importava com o que Deus iria fazer com aquele povo. Então, irmãos, Jonas, ele tinha esquecido de algo, que Deus é um pai
cheio de misericórdia, cheio de ternura. Deus, Ele é assim. Às vezes nós não vamos entender Deus, e nunca vamos entender Deus. E olhar e falar: Deus, mas o Senhor salvou essa pessoa, o Senhor resgatou essa vida, essa não merecia, olha o que ela fez. É assim que estava o coração de Jonas. Mas Deus, irmãos, Deus, Ele pode transformar, mudar toda uma situação, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Então, não cabia a Jonas julgar se Deus devia ou não salvar aquela cidade. Cabia a Jonas pregar e ter misericórdia daquele povo. Irmãos, Jonas, ele devia estar feliz que a obra foi feita ali, que Deus salvou todos os ninivitas. Mas Jonas, a história conta que ele ficou triste, que ele ficou decepcionado. Ele valorizou mais um pé de abóbora do que uma cidade inteira. Então eu quero deixar isso para nós nessa noite, que Deus, irmãos, Deus, Ele nos chama, porque Deus, Ele quer usar as nossas vidas, mas Deus, Ele quer usar as nossas vidas não da nossa maneira. Deus, Ele quer usar as nossas vidas da maneira dEle. Muitas vezes, por algo que aconteceu, nós podemos, dentro de nós, agirmos como Jonas. Não, aquela pessoa não merece o perdão. Aquela pessoa não merece que Deus abençoe por causa da atitude A, B, C ou D dela. Mas se eu sou comissionado por Deus, e Deus me chama, eu tenho que fazer da maneira de Deus e não da minha maneira. Eu tenho que agir do jeito de Deus e não do meu jeito. Eu não posso querer que Deus faça aquilo que eu quero que Ele faça. Mas eu tenho que deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer e através da minha vida. E Deus muitas vezes Ele quer fazer tantas coisas. Então nessa noite, quem tem o chamado de Deus aqui? Levanta a mão, eu quero ver, quem tem? Que é convicto, eu tenho o chamado de Deus. Eu tenho o chamado de Deus. Então, se nós temos um chamado de Deus, nós não podemos ficar indiferentes pelo propósito que Deus nos chamou. Se Deus me chamou, eu tenho o chamado do Senhor, eu não posso ficar indiferente. Olhar e ver ao meu redor, e Deus mostrando para mim, está vendo aí? Olha para o seu lado. Está aí, ó. Olha os ninivitas do seu lado. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu te chamei para você fazer algo. Então, se eu tenho um chamado de Deus, eu não posso ficar indiferente e desobedecer o propósito ao qual Deus me chamou a fazer. Por quê? Porque se eu ficar indiferente, é duro de falar, mas virão consequências. Ah, não, mas comigo não, pastor, vem consequências. Às vezes pode demorar um tempo. Às vezes a consequência pode demorar um tempo de uma viagem. Né? Pego o navio, estou indo, está tudo bem, estou dormindo, está tudo tranquilo. Mas se eu tenho chamado de Deus, se eu sou comissionado por Deus, eu não posso ficar indiferente para aquilo que Deus me chamou. Eu não posso ficar indiferente. Pelo contrário, eu tenho que obedecer a Deus. Eu não posso fugir da vontade de Deus para a minha vida. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? É essa. Então eu não posso fugir. Eu não posso tentar fugir da presença de Deus. Eu não posso tentar fugir da missão que Deus tem para a minha vida. Eu não posso tentar. Eu tenho que fazer aquilo que Deus tem para mim. Irmãos, se Deus chamou para o sul, não vá para o norte. Se Deus chamou lá para a pontinha do mapa, lá embaixo, sabe? Não tente ficar na ponta do mapa, lá em cima. Porque se escorregar lá de cima, né, vai ser difícil. Então não tente. Se eu tenho o chamado de Deus, eu tenho que obedecer a Deus, senão vai vir consequências. Eu não posso ser negligente com aquilo que Deus me chamou.
Deus colocou na minha mão. Eu não posso negligenciar aquilo que Deus me deu. Foi Deus que me chamou, né? E a Bíblia fala assim, para nós não fazermos a obra do Senhor relaxadamente. Porque Deus ele vai falar que quem faz isso é uma pessoa amaldiçoada. Porque eu estou fazendo relaxadamente. Então eu não posso fazer. Irmãos, eu não posso dormir como Jonas dormiu, como Sansão dormiu, como Elias dormiu, como os discípulos dormiram. Eu não posso dormir, eu não posso ser negligente. Eu não posso ser exclusivista, como Jonas. Eu fico triste porque algo que me fazia bem aconteceu, uma tragédia com aquilo que fazia bem, aí eu fico tão triste e nem ligo porque está acontecendo ao meu redor, como Jonas. Eu não posso, irmãos. Eu não posso ser exclusivista. Eu não posso pensar só em mim. Eu não posso pensar só no meu ego, só no meu eu. Eu tenho que saber que existem vidas que muitas vezes elas dependem de mim. Elas dependem de mim para poder continuar na caminhada. Por quê? Porque Deus ele chamou. Não que as pessoas dependam umas das outras, mas as situações em que Deus ele nos chama como comissionados dele, como chamados dele. Aí você pode estar no seu lugar e falar, mas eu não sou líder, eu não sou pastor, eu não sou pastora, não sou diácono. Não, lá em Marcos fala assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque nós somos chamados por Deus, comissionados por Deus. Então eu não posso querer ser uma pessoa exclusivista. Pastor, eu já faço. Senhor, eu aprendi, pastor, que a igreja, a primeira igreja é a minha casa, é a minha família, eu faço tudo, mas tem a nossa casa, tem a nossa família, mas tem a família do nosso vizinho, tem a família da nossa família, que precisa de ouvir a mensagem do Senhor, e Deus, Ele quer nos usar como comissionados, amém? Deus, Ele quer nos usar. Eu não posso ser exclusivista, é o meu tempo, é o meu dinheiro, é a minha casa, é o meu carro. Como estavam brincando esse tempo atrás, quando eu me converti, tinha muito que se colocava nos carros, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Eu nunca coloquei no meu carro, mas o meu carro, ele ia assim batendo a traseira. Eu enchia meu carro, lotava meu carro para levar os irmãos para a igreja. Enquanto isso, tinha uns que era exclusividade de Jesus. Você passava, como a irmã falou, irmão, Deus abençoe, lá no ponto de ônibus na chuva, e ele passava com aquilo que era exclusivo de Jesus, e não, por quê? Porque na verdade não era exclusivo de Jesus, a verdade era que era exclusivo dele, meu. Então, o comissionado, ele olha e fala, eu preciso ser usado pelo Senhor, eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E nós temos que fazer assim. E interceder pelas pessoas. Para terminar, irmãos, Jonas, ele foi egoísta. Jonas, ele foi exclusivista. Jonas, ele se compadeceu de uma aboboreira, mas não se compadeceu da cidade de Nínive. Mas a Bíblia tem um homem chamado Abraão. Abraão, quando Deus, ele resolve destruir todo o povo, quando Deus, ele resolve matar o povo, Moisés, porque o povo tinha pecado, o povo tinha feito um bezerro de ouro, o povo tinha se levantado contra Deus. Deus chama Moisés, Abraão quer tomar o lugar de Moisés aqui, mas não vai tomar não, Abraão. Chama Moisés e fala para ele, eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com esse povo. Sabe que Moisés fala para Deus, Senhor, faz o seguinte, então risca o meu nome do livro. Se o Senhor for fazer isso com o povo, risca o meu nome, porque esse povo é importante para mim.
esse povo que o Senhor me deu é importante para mim. Eu sou alguém comissionado. Eu sou alguém que sou chamado pelo Senhor. Mesmo que eles erraram, mesmo que eles falharam, mas eu peço para o Senhor, não faça nada com eles. Pelo contrário, Senhor, cuida deles, abençoa a vida deles. Então que nessa noite nós possamos entender isso. Fala, Senhor, eu tenho um chamado do Senhor. Eu sou comissionado do Senhor. E eu vou agir não como Jonas agiu naquele momento, mas eu quero agir como Moisés. Eu quero agir como Moisés. Mesmo que o povo se levantou contra ele, mesmo que o povo foi contra ele naquele deserto durante tantos anos, na hora que ele viu que o povo ia padecer, ele falou, não, Senhor, não deixa isso acontecer. Senhor, eu sou um comissionado, eu sou um chamado, eu não sou um voluntariado. É isso que ele respondeu para Deus. Então nessa noite, eu quero deixar isso para nós. Quem é chamado pelo Senhor aqui? Amém? Quem entendeu a mensagem do Senhor aqui? Amém? Então, quem quer orar e pedir para Deus, fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser usado pelo Senhor, não como voluntariado. Eu não faço a obra e as coisas para o Senhor quando eu tenho vontade e do jeito que eu quero. Mas eu sou um comissionado, eu sou um chamado, eu quero fazer a obra do jeito que o Senhor quer que eu faça, na hora que o Senhor quer que eu faça e do jeito que o Senhor quer que eu faça. É muito sério, irmãos. Então, se você quiser isso, se coloque em pé, mas não esqueça, é muito sério. Porque Deus, ele não vai pedir, Deus, ele vai ordenar. Quando ele precisar de mim e de você como comissionado e como alguém que é chamado por ele.